Meu marido estava secretamente passando tempo com uma garota do trabalho, então encontrei recibos de restaurantes caros e descobri que ele disse a ela que era solteiro e gastou $1000 no presente de Natal dela. Eu, 29 anos, e meu marido de 30 anos estamos juntos há 8 anos e casados há pouco mais de um ano. Nos conhecemos na festa de um amigo quando eu estava na casa dos 20 anos. Não foi nada especial ou romântico. Ele derramou a bebida nos meus sapatos, pediu desculpas e acabamos conversando pelo resto da noite enquanto meus sapatos secavam perto do aquecedor. Depois disso simplesmente nos demos bem, ele pediu meu número e o resto é história. As coisas estavam realmente muito boas entre nós, ou pelo menos eu pensava que estavam. Ele sempre trabalhou na mesma empresa desde que se formou na faculdade, alguma firma que paga bem, mas exige bastante dele. Em todo o tempo que passamos juntos quase nunca ouvi falar sobre nenhum de seus colegas de trabalho porque ele não é realmente o tipo de cara que tenta fazer conexões com as pessoas. Ele é muito introvertido e gosta de ficar na sua bolha. Nos primeiros anos em que estávamos namorando eu perguntava sobre seus colegas e ele apenas dava de ombros e dizia que eles estavam bem ou que não havia nada de interessante para relatar. O problema é que ele não percebe como é fácil abordá-lo e conversar com ele. Estou com ele há 8 anos, então sei disso sobre ele. Ele é muito calmo, engraçado e peculiar à sua maneira, o que atrai as pessoas para ele, mesmo que ele não perceba. Ele tem esse senso de humor seco que te pega de surpresa. As pessoas gostam de conversar com ele, mas ele nunca foi de buscar essas interações. Tivemos uma rotina bastante normal por anos. Ambos trabalhamos durante a semana. Às vezes recebemos amigos nos fins de semana, principalmente meus amigos para ser honesta, e geralmente apenas existimos juntos. Ele nunca foi do tipo de sair muito sem mim, o que acho que me acostumei. Nosso fim de semana típico costumava ser acordar tarde, fazer um grande café da manhã juntos, talvez assistir a um filme ou fazer alguns projetos em casa, depois pedir comida para a viagem e assistir a qualquer série que estivéssemos acompanhando na época. As coisas começaram a mudar cerca de 6 meses após nosso casamento. Ele começou a ficar até mais tarde no trabalho com mais frequência. Disse que havia alguns grandes projetos surgindo. Não pensei muito nisso porque a empresa dele tende a ficar ocupada em ciclos. Então ele começou a usar mais o celular, o que era incomum para ele. Ele nunca foi de mandar muitas mensagens ou usar redes sociais. Nos últimos meses meu marido tem mencionado essa pobre garota no trabalho. Lembro que ele me disse que muita coisa ruim aconteceu com ela este ano e que por isso ele estava tentando animá-la. Isso me pareceu estranho imediatamente porque meu marido geralmente não faz isso. Ele normalmente não dá a mínima para ninguém no trabalho. Tipo, de jeito nenhum. Já ouvi esquecer completamente os nomes dos colegas, mesmo depois de trabalhar com eles por anos. No começo era apenas ele a mencionando de passagem. Aquela garota do trabalho teve o carro quebrado hoje. Ou aquela garota nova foi dispensada pelo namorado neste fim de semana. Coisas assim. Não pensei muito nisso porque ele sempre foi uma pessoa decente que percebe quando as pessoas estão lutando, mesmo que geralmente não se envolva. Mas a frequência era incomum. Ele nunca se importou tanto com a vida pessoal de um colega de trabalho antes. Então notei que ele começou a mandar mensagens durante o jantar. Ele sempre foi rigoroso sobre nada de telefones na mesa. Na verdade era uma das coisas que mais o irritavam. Quando chamei a atenção dele, ele disse que eram coisas do trabalho e guardou o telefone. Mas na noite seguinte aconteceu de novo e de novo. Então, numa sexta-feira ele me perguntou se eu achava legal ele levar essa garota a um bar, completamente do nada. Estávamos dobrando a roupa juntos, algo que sempre fazemos nas noites de sexta-feira, e ele simplesmente jogou a ideia no ar como se não fosse nada. Então, tudo bem se eu levar a Sarah para tomar uns drinks amanhã? Ela está passando por um momento muito difícil agora. Perguntei se eu poderia ir junto e ele disse que não queria realmente criar constrangimento entre mim e ela, especialmente porque ele estava tentando confortá-la depois do término recente. Confortá-la? Desde quando meu marido conforta alguém, muito menos uma colega de trabalho mulher. Este é o mesmo cara que uma vez disse ao próprio irmão para superar quando ele terminou com a namorada de 3 anos. Ele me mostrou a foto dela quando insisti. Ela é obviamente jovem e muito bonita. Não estou tentando ser aquela esposa insegura, mas convenhamos, ela parece que poderia ser modelo ou algo assim. Pele perfeita, cabelos longos e escuros, o tipo de beleza sem esforço que faz você se sentir um troll em comparação. Imediatamente senti um aperto no estômago. Tentei manter a calma. Claro, tanto faz, ajude sua amiga. Eu disse, mas por dentro eu estava gritando. Algo parecia errado, mas eu não queria ser aquela esposa controladora que surta toda vez que o marido fala com outra mulher, então deixei passar daquela primeira vez. Ele saiu com ela naquele sábado. Chegou em casa por volta da meia-noite cheirando a cerveja e desmaiou sem me contar nada sobre a noite deles. Domingo de manhã perguntei casualmente como foi. Ele disse sem tirar os olhos do telefone. Bem, ela está passando por muita coisa. E foi isso, sem detalhes, sem histórias, nada. Isso vindo do cara que normalmente me dá um relato detalhado do pedido do almoço dele. Eu li as conversas deles e às vezes dói que meu marido sempre inicia a conversa, sempre. Ele nunca faz isso com mais ninguém, nem mesmo comigo mais. Eu costumava receber mensagens aleatórias dele durante o dia, piadas que ele achava que eu gostaria ou perguntas sobre planos para o jantar ou apenas um simples "sinto sua falta". Tudo isso praticamente parou. Nas mensagens deles ele está constantemente verificando como ela está. Como você está se sentindo hoje? Você tentou aquele aplicativo de meditação que sugeri? Quer almoçar? Eu pago. É como se ele estivesse fazendo um teste para o papel de seu maldito coach de vida. Eles começaram a sair todo sábado. No começo eram apenas drinks para ajudá-la a superar o término. Depois virou jantar e drinks.
parques, depois excursões de dia inteiro. Um sábado ele disse que iam fazer trilha porque ela precisava clarear a cabeça. Desde quando meu marido faz trilha? Fomos uma vez há 3 anos e ele reclamou o tempo todo dos insetos. Eu disse a ele que estava começando a me sentir desconfortável com essa amizade. Estávamos nos preparando para dormir e tentei manter minha voz casual. Você não acha que está passando muito tempo com a Sarah? As pessoas no trabalho podem começar a falar. Ele disse que não havia nada com que se preocupar e que ele estava apenas ajudando. Ele descreveu como uma amizade entre mulheres. Não sei que diabos ele está tentando dizer com isso, mas tudo entre eles me assusta pra caramba. O que isso significa? Que ele está fofocando com ela? Compartilhando roupas? O quê? Perguntei se eu poderia me juntar a eles alguma vez, só para ver como eram esses passeios. Ele ficou com um olhar de pânico no rosto por uma fração de segundo antes de dizer: Sim, talvez alguma hora, mas ela está muito frágil agora, e conhecer pessoas novas é difícil para ela. Frágil? Conhecer pessoas novas? Eu não sou pessoas novas. Eu sou a merda da esposa dele. Meu marido ainda me deixa ler a conversa deles de vez em quando, o que acho que é para me fazer sentir melhor, mas que merda. Dói que ele responda a ela mais rápido do que a mim. Mando uma mensagem para ele durante o horário de trabalho e recebo uma resposta 3 horas depois, mas no segundo que ela manda uma mensagem ele está respondendo em minutos. Odeio como ele ficava se desculpando sempre que essa garota o deixava no vácuo. É como se eu estivesse lendo como meu marido está implorando a essa garota por um pouco de sua atenção e tempo. E não aguento mais. Desculpe se estou incomodando. Sem problemas se você estiver ocupada. Só dando uma checada. Ignore isso se estiver atolada. Quem é essa pessoa desesperada e o que ele fez com meu marido? Uma vez ele estava no chuveiro e o telefone não parava de vibrar. Verifiquei e era ela mandando memes ou algo assim. Nada inapropriado, mas a frequência era ridícula. Tipo, 7 mensagens seguidas. Quando ele saiu do chuveiro, imediatamente pegou o telefone e começou a rir e a responder. Ele nem percebeu que eu estava no quarto. Comecei a notar outras mudanças também. Ele está comprando roupas novas, mais diferentes do estilo usual dele. Camisas um pouco mais justas, uma colônia nova. Ele nunca se importou com essas coisas antes. Ele também começou a ir à academia, o que seria bom, saudável até, se não estivesse tão claramente ligado a quando tudo isso começou. Não sei como devo abordá-lo porque sempre acaba com ele dizendo que estou sentindo isso por nada e que não há com que se preocupar. Tivemos uma grande briga sobre isso na semana passada. Eu disse a ele na lata que acho que ele está desenvolvendo sentimentos por essa garota. Ele ficou na defensiva imediatamente. Ela é só uma amiga que está passando por um momento difícil. Por que você está tão ameaçada por isso? Você não confia em mim? Tornando tudo sobre minhas inseguranças em vez do comportamento dele. Eu disse a ele que queria conhecê-la e ele disse: Por qual motivo? Como se fosse esquisito eu querer conhecer essa pessoa com quem ele está passando todos os sábados. Ele agiu como se eu estivesse sugerindo algo completamente irracional. Como se conhecer a nova melhor amiga do seu marido fosse algum tipo de grande imposição. Eu até fiz planos de jantar para nós em um sábado para tentar quebrar a rotina deles e ele simplesmente remarcou nosso jantar para sexta-feira. Nem perguntou se estava tudo bem para mim. Apenas me disse que iríamos na sexta porque sábado já estava reservado. Nunca ouvi priorizar ninguém assim. Até a própria família dele fica em segundo plano para o que quer que Sarah precise. Perguntei se ela sabe que ele é casado e ele ficou estranhamente defensivo sobre isso. Claro que ela sabe que sou casado, não é segredo. Mas nunca ouvi me mencionar em nenhuma daquelas mensagens que vi. Nenhuma vez. Minha esposa e eu assistimos a esse filme também. Minha esposa faz um ótimo molho de macarrão, ou qualquer uma das formas normais como as pessoas mencionam seus cônjuges na conversa. Acho que ela nem sabe que meu marido é casado. Ele nunca usa aliança no trabalho. Alega que atrapalha quando ele digita. E nunca ouvi me mencionar em nenhuma daquelas mensagens que vi. Uma vez ele deveria voltar para casa depois do trabalho para podermos ir à casa da minha irmã, mas ele me mandou uma mensagem dizendo que precisava ficar até tarde porque essa garota estava tendo alguma crise. Acabamos não indo e minha irmã ficou bem irritada com isso. Quando perguntei a ele o que era tão importante, ele apenas disse que ela precisava de alguém para conversar e mudou de assunto. Minha irmã depois me perguntou se estava tudo bem entre nós porque ele estava agindo diferente. Eu apenas inventei alguma desculpa sobre estresse no trabalho. Tentei conversar com minha melhor amiga sobre isso, mas ela apenas disse que estou exagerando e que homens e mulheres podem ser amigos. Eu sei disso, tenho amigos homens, mas não saio para beber sozinha com eles todo fim de semana e mando mensagens constantemente. Não compro presentes caros para eles ou cancelo planos com meu marido para confortá-los. Existe amizade e existe o que quer que seja isso. Esta manhã encontrei um recibo no bolso do casaco dele de um restaurante onde nunca estive, um caro, sobre o qual conversamos sobre experimentar em ocasiões especiais. Acho que não era especial o suficiente para me levar lá. Devo apenas dar um ultimato a ele, dizer que é ela ou eu. Ou estou exagerando. Sinto que estou assistindo meu casamento desmoronar em câmera lenta e ele está fazendo gaslighting comigo para pensar que está tudo na minha cabeça. Algum conselho sobre como devo lidar com isso? Eu o amo, mas não sei quanto mais disso posso aguentar. Atualização. Obrigada por todos os comentários. Alguns de vocês precisam relaxar com o papo de que divorcie-se dele imediatamente. Para responder algumas perguntas comuns. Sim, já tivemos problemas antes, mas nada grave. Não temos filhos felizmente dado o que está acontecendo. Sim, temos tido intimidade recentemente, embora com menos frequência do que antes. Depois de ler alguns dos seus comentários e ignorar os realmente maldosos, decidi abordar meu marido novamente. Passei o dia todo ensaiando o que queria dizer. Queria ser calma e racional. Queria expressar meus sentimentos sem acusá-lo de nada.
Queria dar a ele o benefício da dúvida, mas ainda assim me defender. Tudo isso foi por água abaixo quando ele chegou tarde em casa novamente na noite passada sem mandar mensagem para avisar. Ele simplesmente entrou às 20h30, quando geralmente chega às 18h. Não pediu desculpas nem explicou, e foi direto para a geladeira como se nada estivesse errado. Eu disse a ele que quero que ele pare de ver essa garota todo sábado, a menos que me leve junto. Ele me disse que eu não estava fazendo sentido e perguntou por que eu estava fazendo tanto alarde sobre isso. Ele disse que poderia simplesmente me levar se fosse tão importante, mas seu tom deixou claro que ele achava que eu estava sendo ridícula. O jeito que ele me olhou foi como se eu fosse uma louca exigindo que ele parasse de respirar. Perguntei novamente diretamente se essa garota sabia que ele era casado, e pela reação dele soube imediatamente que ela não sabe. Ele realmente disse: Por que eu esfregaria na cara dela o fato de ser casado? Esfregar na cara dela, como se mencionar que você tem uma esposa há 8 anos fosse algum tipo de imposição rude. O chamei de vários nomes que provavelmente não deveria repetir aqui e ele ficou muito chateado. No calor do momento peguei o telefone dele e vasculhei todos os aplicativos. Ele tentou pegar de volta, mas me tranquei no banheiro. Ele estava batendo na porta, gritando para eu respeitar a privacidade dele, mas tudo que eu conseguia pensar era que pessoas casadas não deveriam precisar de tanta privacidade um do outro. Ele tem mandado mensagens para ela constantemente, muito mais do que eu imaginava. Fotos de coisas aleatórias que o lembravam dela. Ele mandou um maldito poema para ela uma vez. Meu marido, que me deu um cartão pré-escrito no nosso aniversário, escreveu um poema para essa garota. Descobri que ele deu a ela um presente muito caro, no valor de quase $1000. $1000! Fiquei furiosa com isso. Para contextualizar, temos contas conjuntas e pessoais, e ele usou seu dinheiro pessoal para isso, mas ainda assim gastou mais no presente de Natal dela do que no meu. Era um par de brincos de grife que ela aparentemente mencionou gostar uma vez. Enquanto isso, eu ganhei um eletrodoméstico de cozinha que eu disse especificamente que não queria porque parecia muito coisa de dona de casa. Muitas coisas aconteceram depois do meu post original que meu cérebro não conseguiu processar tudo. Tivemos essa enorme discussão aos berros onde ameacei contar a essa garota que sou a esposa dele e que ela está sendo uma destruidora de lares. Ele disse que nunca me perdoaria se eu arruinasse essa única amizade que ele tinha. Única amizade? Estamos juntos há 8 anos e ele age como se essa garota que ele conhece há alguns meses fosse a única pessoa que o entende. Então ele soltou a bomba. Disse que não sente mais o amor desde que nos casamos, que nunca esteve tão feliz, animado e contente com ninguém antes. Essas palavras pareceram dor física real. Foi como ser esfaqueado enquanto simultaneamente caía de uma grande altura. Eu não conseguia respirar. Então ele começou a listar todas essas coisas sobre nosso relacionamento que aparentemente o incomodam. Coisas que ele nunca mencionou antes. Disse que eu não o desafio intelectualmente, o que quer que essa merda signifique. Disse que me tornei acomodada em nosso relacionamento. Disse que se sente sufocado por minhas expectativas. De onde está vindo tudo isso? Se ele se sentia assim, por que não disse algo meses ou anos atrás? Por que esperar até formar esse vínculo intenso com outra pessoa para de repente decidir que nosso casamento não é intelectualmente estimulante o suficiente? Ele dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. Eu não dormi nada, apenas fiquei deitada na nossa cama olhando para o teto, tentando descobrir quando tudo deu errado. Foi algo que eu fiz? Algo que deixei de fazer? Há alguma maneira de consertar isso ou já está quebrado demais? Depois que ele saiu para o trabalho no dia seguinte, acabei mandando mensagem para a garota. A encontrei no Instagram dele e apenas enviei um simples: Oi, sou a esposa do fulano. Precisamos conversar. Ela respondeu quase imediatamente e pareceu genuinamente chocada. Disse que não sabia que ele era casado e pediu muitas desculpas por isso. Ela enviou capturas de tela das conversas deles onde ele explicitamente disse a ela que era solteiro. Solteiro, não separado, não em um relacionamento aberto, não passando por um divórcio, um maldito solteiro. Havia mensagens onde ele falava sobre planos futuros com ela, viagens de fim de semana que poderiam fazer, restaurantes onde queria levá-la, o tipo de apartamento que poderiam conseguir juntos algum dia. Ele ficou furioso quando descobriu que mandei mensagem para ela. Voltou para casa mais cedo do trabalho, o que foi irônico, considerando o pouco tempo que ele tem passado em casa ultimamente. Seu rosto estava vermelho e ele estava tremendo. Ele saiu de casa e não atendia o telefone. Comecei a entrar em pânico e na verdade mandei mensagem para a garota novamente para perguntar se ela estava com ele. Ela disse que não, que tinha acabado de sair de um término ruim e não queria se envolver em mais nenhum drama. Ela parecia sinceramente arrependida e disse que se soubesse que ele era casado, não teria saído com ele. Descobri que ela começou a trabalhar na empresa dele há apenas 3 meses. 3 meses! E ele está agindo como se tivessem essa conexão profunda que eu não poderia entender. Ela tem 24 anos, 5 anos mais nova que eu, não drasticamente mais jovem, mas jovem o suficiente para estarem em fases diferentes da vida. Ela ainda sai para baladas com amigos enquanto estou pensando em planos de aposentadoria e talvez começar uma família algum dia. Tenho tantas perguntas girando na minha cabeça agora. Como ele pôde mentir tão descaradamente para nós duas? Ele tem traído fisicamente ou apenas emocionalmente? Por que ele começou a se afastar logo depois que nos casamos? Por que ele simplesmente não falou comigo se estava infeliz? Estou sentado em nossa casa vazia há horas apenas olhando para a parede tentando entender tudo. Todas as nossas fotos ainda estão penduradas. Nós fazendo trilha nas montanhas no nosso terceiro encontro. Nós no casamento do irmão dele. Nosso próprio casamento. Nós realmente fomos felizes ou eu estava apenas vendo o que queria ver? Ele desligou o telefone completamente, não tenho ideia de onde ele está. O melhor amigo dele também não tem notícias dele. Sim,
Eu liguei para ele, tanta coisa para a única amizade. Os pais dele me ligaram perguntando por que ele perdeu a ligação semanal de domingo deles e eu não soube o que dizer. Apenas disse que brigamos e ele saiu para esfriar a cabeça. Não consegui me obrigar a contar a eles o que realmente está acontecendo. Eles sempre foram tão gentis comigo. Não sei o que acontece a seguir. Não sei se ele vai voltar. Atualização 2. Eu não ia atualizar novamente, mas tantas pessoas me mandaram mensagem perguntando o que aconteceu que achei que deveria. Além disso, escrever isso me ajuda a processar tudo, mesmo que ninguém leia. Primeiro, obrigada por todos os comentários de apoio. Para aqueles que dizem que invadi a privacidade dele pegando o telefone, talvez vocês estejam certos, mas quando alguém está agindo de forma tão suspeita quanto ele estava, às vezes você precisa saber a verdade. E eu estava certa em suspeitar. Para a pessoa que sugeriu que eu furasse os pneus dele, obrigada, mas não, obrigada. Estou chateada, mas não procuro cometer crimes. Não contei a nenhum dos meus familiares e amigos sobre o que está acontecendo. Sinto-me envergonhada, feia e patética agora. A última coisa que quero ver nos rostos deles é pena. Não quero que ninguém sinta pena de mim. Minha irmã sabe que algo está errado porque tenho evitado as ligações dela, mas simplesmente não consigo me obrigar a contar o que está acontecendo. Ele ficou fora por quase 24 horas, sem ligações, sem mensagens, nada. Eu estava prestes a registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento quando ele finalmente mandou uma mensagem dizendo que estava bem e estaria em casa em breve. Não sei onde ele foi ou com quem estava. Parte de mim não quer saber. Meu marido voltou por volta das 3 da manhã daquela noite. Ele cheirava a álcool, mas não estava completamente bêbado. Sentamos à mesa da cozinha e tivemos provavelmente a conversa mais dolorosa da minha vida. Ele disse que não conseguia mais me ver em seu futuro desde que nos casamos, e a razão pela qual ele tem trabalhado até tarde com tanta frequência era que ele não queria estar perto de mim. Perguntei por que ele esperou para me dizer isso já que estamos casados. Ele disse que achava que seus sentimentos voltariam eventualmente, que era apenas uma fase e que não havia como seu amor por mim desaparecer da noite para o dia, mas cada dia parecia pior para ele. Ele disse que acorda ao meu lado e não sente nada. Nada. Depois de 8 anos juntos. Ele disse que tentou fazer funcionar, tentou reacender a chama, mas simplesmente não estava acontecendo. Ele admitiu que conhecer Sarah acelerou as coisas, mas insistiu que nossos problemas existiam antes dela, que ela apenas o fez perceber o que estava faltando. Ele disse que estar perto dela o fez se sentir vivo novamente de uma forma que não sentia há anos. Ele não me quer mais e acha que acabou totalmente. Então ele teve a audácia de sugerir que poderíamos até ser amigos. Senti a traição final. Nada em nosso relacionamento me preparou para isso. Antes de nos casarmos ele costumava me deixar bilhetinhos pela casa. Ele planejou um pedido de casamento elaborado no lugar onde tivemos nosso primeiro encontro. Perguntei a ele se havia algo específico que mudou depois que nos casamos. Ele deu de ombros e disse que apenas se sentiu preso, que nosso relacionamento era legal quando estávamos namorando, mas assim que oficializamos toda a mágica desapareceu. Perguntei se ele realmente me amou e ele disse que sim, mas o amor muda. Que tipo de merda é essa? Eu disse a ele que poderíamos fazer terapia de casal e resolver isso. Implorei para ele pelo menos tentar. Se ele me amou uma vez, talvez pudesse me amar de novo. Ele realmente chorou dizendo que não quer mais ficar preso. Não é mais sobre a colega de trabalho, segundo ele, é sobre o que ele sente em nosso relacionamento. Ele chorou e pediu o divórcio enquanto eu estou chorando e implorando para ele não ir embora. Estou tão confusa e não sei o que fazer. Senti que fui uma boa parceira. Apoiei a carreira dele. Tentei tornar nossa casa agradável. Estive lá durante a morte da avó dele no ano passado. O ajudei a estudar para as certificações que ele precisava para o trabalho. Achei que éramos felizes. Conversamos sobre ter filhos algum dia, comprar uma casa no subúrbio, envelhecer juntos. Foi tudo apenas conversa? Finalmente perguntei a ele diretamente sobre a colega de trabalho e se eles já fizeram algo. Ele disse que genuinamente se importa e gosta dela, e está a conhecendo melhor, mas afirma que ela não o vê dessa forma. Ele jura que nada físico aconteceu entre eles. Parte de mim acredita nisso. As mensagens que vieram emocionais, mas não tão íntimas. Mas isso importa? A traição emocional dói tanto quanto. Perguntei sobre o dinheiro que ele gastou com ela e ele disse que era apenas um presente de Natal. $1000 dá apenas um presente de Natal para alguém que ele conhece há 3 meses. Quando apontei o quão inapropriado isso era, ele ficou na defensiva e disse que eu estava transformando isso em algo que não era. Ele disse que ela estava passando por dificuldades financeiras e ele estava apenas sendo um bom amigo. Um bom amigo que disse a ela que era solteiro e disponível. A pior parte é que eu ainda o amo. Depois de tudo ainda quero consertar as coisas. Quão patético é isso? Ele tem dormido no quarto de hóspedes nos últimos dias. Às vezes o ouço no telefone tarde da noite falando baixo. E sei com quem ele está falando. Finjo que não ouço, mas cada palavra é como uma faca no meu coração. Estamos existindo neste limbo horrível onde ainda moramos na mesma casa, mas mal nos falamos. Cozinho refeições para um agora. Ele lava a própria roupa. Coordenamos os horários do banheiro para evitar um ao outro. É como viver com um fantasma. Ele mencionou dividir nossos bens e se mudar até o final do mês. Não posso pagar nosso lugar sozinha, então provavelmente terei que voltar a morar com meus pais temporariamente. Só de pensar em ter que contar a eles o que aconteceu me dá vontade de vomitar. Minha mãe o amava. Ela está sempre dizendo às amigas que genro maravilhoso ela tem.
Como digo a ela que ele mentiu para mim por meses e quer jogar fora nosso casamento por alguém que mal conhece? Comecei a pesquisar advogados de divórcio, algo que nunca pensei que estaria fazendo aos 29 anos. Os sites jurídicos são avassaladores. Tudo custa tanto dinheiro, nem sei por onde começar. Não possuímos propriedades juntos, mas temos contas conjuntas e dívidas compartilhadas. O que acontece com tudo isso? Meu apetite desapareceu completamente. Perdi peso, o que algumas pessoas podem achar bom, mas não assim. Vou trabalhar no piloto automático. Sorrio para meus colegas de trabalho como se nada estivesse errado. Volto para esta casca quebrada de um lar e repito: estou com tanta dor que me sinto entorpecida. Não consigo acreditar que isso está acontecendo comigo. Cada música no rádio me faz chorar. Cada casal que vejo na rua me faz pensar o que eles têm que nós não tínhamos. Cada comercial de aliança de casamento me faz mudar de canal. O futuro que eu pensei que tinha simplesmente desapareceu. Acho que vou entrar no ano novo como uma quase divorciada de quase 30 anos. Não exatamente onde pensei que estaria. Se alguém já passou por algo semelhante, como você superou isso? O processo de divórcio destruiu você financeiramente? Quanto tempo levou antes que você pudesse passar um dia sem chorar? Nem tenho certeza do que estou pedindo mais, só me sinto tão sozinha.